Destaque em tvtnews.com.br, o Fundo Amazônia aprovou no primeiro semestre de 2025 mais de R$ 1 bilhão para projetos de prevenção ao desmatamento e uso sustentável da Amazônia Legal. Segundo o balanço divulgado hoje pelo Ministério do Meio Ambiente, esse é o melhor resultado semestral da história do fundo. Está aqui para vocês todos os detalhes em tvtnews.com.br. E há poucos meses da COP30, o boletim Além da Floresta, Conflitos Socioambientais e Deserto de Informações revela falhas nos dados sobre crimes contra meio ambiente e povos tradicionais fornecidos pela Secretaria de Segurança Pública. Esse boletim também revela que os crimes geram pouca repercussão na mídia. Pois é. Sobre isso a gente conversa agora ao vivo, direto do Rio de Janeiro, com o repórter Jader Teófilo. Jader, explica pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Thalita. Boa tarde para quem nos acompanha. Boletim importante esse, viu, Thalita? Porque ele traz dados, traz detalhes e amplia um pouco a visão sobre os crimes e infrações ambientais. Ele foi produzido pelo grupo Rede de Observatórios de Segurança, que analisou dados entre 2023 e 2024 de 9 estados brasileiros. São eles o Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Piauí, Pará, Pernambuco, aí em São Paulo e aqui no Rio de Janeiro. Bom, esses dados eles foram analisados com base nos registros das secretarias de segurança pública de cada estado e também nessa análise, como você citou, da cobertura midiática. Eles analisaram por 2 anos a maneira que a mídia cobria os desastres ambientais, os crimes ambientais, quais eram os casos que chamavam a atenção e mereciam, né, de acordo com a mídia, que era pautado pela mídia, tanto a mídia tradicional quanto a mídia independente. Esse boletim traz para a gente que os registros oficiais constam mais de 41 mil casos de crimes ambientais. É um número alarmante, 69% desses casos, inclusive, foram contra faunas e floras no Brasil. Então, é um número que chama a atenção. Só que o que o boletim diz para a gente? Esse número pode ser ainda maior. Isso porque cada um desses 9 estados tem uma forma específica de contabilizar esses crimes. Então, não existe uma unidade no Brasil inteiro para contabilizar esses crimes, o que pode revelar que esse número seja ainda maior. Além disso, tem uma questão que a gente até já trouxe aqui na TVT outras vezes, mas que o boletim reforça, que é a questão da Lei 9.605 de 1998, que não compreende os conflitos agrários e as violações de direitos de comunidades tradicionais como crimes ambientais, embora esses conflitos impactem diretamente na vida dessas comunidades, né, comunidades ribeirinhas, indígenas, quilombolas, mas eles não entram nessa tipificação de crime. Aqui no Rio de Janeiro, existe um componente até, eu achei bem interessante, porque raramente a gente vê esse fator sendo pautado nos encontros sobre clima, que é o seguinte: a atuação da milícia em relação à exploração de recursos naturais. Aqui no Rio de Janeiro, existe um outro componente, além da exploração da milícia, que é o fator racial e também machista. Por quê? Essa exploração acontece principalmente em comunidades quilombolas lideradas por mulheres. Sobre esse conflito, milícia, meio ambiente e quilombo, eu conversei com o coordenador de pesquisa da Rede de Observatórios, Jonas Pacheco, que explicou melhor como é que acontece essa dinâmica. No meio urbano, ou seja, nas grandes capitais, que a gente tem esse destaque muito forte do crime organizado, como Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo, a gente tem que algumas características desse tipo, dessas organizações, também acabam se utilizando de recursos naturais para provimento dos seus ganhos financeiros. Então, por exemplo, o Rio de Janeiro é um estado muito fortemente com presença das milícias, que são os agentes de segurança que usam, né, do seu aparato para recursos próprios e tudo mais. A gente tem que boa parte da renda da milícia hoje advém de mercado imobiliário. E esse mercado imobiliário ele é muito fomentado em territórios que são reservas ambientais, e são construídos nesses locais, e o material que sustenta isso, areia, cimento e tudo mais, eles são extraídos de forma ilegal. Então, a maior parte dos areais, por exemplo, do Rio de Janeiro hoje,
eles estão na mão das milícias. E dentro disso, você tem que essas construções, em boa parte delas, você consegue ter aproximação e exploração de territórios de pessoas quilombolas, porque essas pessoas quilombolas elas acabam tendo uma relação com a terra muito próxima e os milicianos, pela sua força e pelo seu braço armado, conseguem facilmente expurgar e expulsar esses moradores dessas localidades. Aí, além dessa exploração de milicianos, de recursos naturais, é importante dizer que essa soma também não considera exploração de desmatamento feito por agropecuária, feito por agronegócio, além daquela mineração legalizada, que são elementos que causam impacto nas comunidades originárias, que a gente bem sabe que tem na terra, entre outras coisas, a forma de sobrevivência, né, Thalita? Jader, muito obrigada pelas informações, dados importantes de alerta aí desse boletim Além da Floresta. Um abraço para você, boa tarde. Aliás, a gente Boa tarde. continua na